Vamos encontrar aí Gênesis capítulo 11, versículo 1. Bom, antes da gente fazer a leitura, só lembrando que na quarta-feira nós estamos numa série de mensagens, estaremos encerrando até essa série hoje, falando a respeito de princípios bíblicos para uma boa comunicação. Eu tenho falado bastante aqui um dito popular, um ditado popular que penso eu que até é respaldado por muito daquilo que a gente viu nas últimas quartas-feiras, que o ditado diz assim: conversando a gente se entende, E eu tenho falado bastante que tem muitas famílias, muitos casais, e a família de um modo geral, que não estão se entendendo por falta de diálogo, por falta de conversa. E a Bíblia nos apresenta então, mais muitos princípios bíblicos para uma boa comunicação. Nós temos visto alguns ao longo aí das últimas quartas-feiras, e hoje eu quero ver esse texto aqui com vocês, que na verdade talvez eu não pudesse nem chamar assim de um princípio, mas só para a gente ver, meu irmão, como essa questão da comunicação ela é fundamental para que uma família funcione, não só uma família, mas onde envolve pessoas, para que uma empresa funcione, para que uma igreja funcione, para que qualquer coisa, inclusive a família funcione bem, precisa haver então uma boa comunicação. E a gente vai ver que a Bíblia apresenta justamente isso para nós, aqui em Gênesis capítulo 11, versículo 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler toda a história com vocês, apesar de ser uma história conhecida, e depois a gente volta aqui e vai vendo com calma, então, alguns pontos que eu vou destacar. Então a Bíblia diz assim, Gênesis 11, 1. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém? Meu irmão, essa história aqui ela é fantástica, E nós precisamos entender, eu penso que a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: por que Deus fez isso? É porque Deus não gosta de união? Não, não é. Deus ama a união. A Bíblia diz que aonde a união, o Senhor ordena a vida e a bênção para que se façam presentes. Amém. Nós precisamos entender o momento que isso está acontecendo. Nós estamos falando de Gênesis 11, no início então ali da humanidade. E Deus havia então dado uma ordem para que eles se espalhassem por toda a terra
e dominasse a terra. Aí a Bíblia diz que os homens estão, me parece, caminhando, viajando, e eles chegam numa planície que agradou a eles. E aí, chegando ali, eles decidem construir uma cidade, uma torre tão alta que chegue até os céus, e que eles façam um nome para si, um nome conhecido, célebre, E eu penso que o problema não é construir uma cidade. Eu acho que Deus não tem nada contra construir uma cidade. O problema, ao meu ver, também não era a torre que eles queriam construir. Até porque, meu irmão, eu já vi pregadores até dizendo mais ou menos assim, não, é que eles estavam construindo uma torre para alcançar o céu, e eles estavam tentando alcançar Deus do jeito deles, e por isso que Deus fez. Bom, respeito essa visão, porém, não tem como eu concordar, porque quando a Bíblia diz aqui, para alcançar os céus, eu não penso que eles estão falando os céus de Deus. Eu penso que eles estão falando do céu, no sentido terrestre ali. Se Deus não quisesse isso, meu irmão, não ia ter tanto arranha-céu por aí. Verdade, não é? Então, eu penso que o problema também não era a torre. Então vai ver, o problema é porque eles queriam construir um nome para si, um nome grande, um nome conhecido. Penso que também esse não era o problema, porque para Abraão Deus diz, engrandecerei o teu nome. Então eu acho que Deus não tem nenhum problema com relação a isso. Mas então aonde estava o problema? Bom, primeiro vamos voltar a esse versículo, só para ver essa questão, que é o versículo 4, 4 não. É o 4 mesmo. Disseram, venha, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Eu penso que nenhum desses três é o problema, que o problema está aqui, na intenção, na motivação deles. Olha só, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Amém. E qual que era a ordem de Deus? Se espalhem por toda a terra e dominem ela. Aquilo era necessário, era a ordem que Deus havia dado então para o homem. E as motivações do coração do homem iam contra o plano de Deus. Deus diz, se espalhem. E eles dizem, vamos fazer isso para nós não nos espalharmos. Porque pare e pense comigo, eles bem sabiam que a união era melhor do que eles andarem sós. Eles sabiam então, que se espalhar pela terra e dominar a terra daria muito mais trabalho do que construir uma cidade, uma torre. E a intenção deles, a motivação deles é errada, ainda que aquilo que eles estivessem fazendo não era, mas por causa da motivação errada, então Deus, ele vem, a Bíblia diz que Deus fez isso para quê? Para espalhar eles, pela face da terra, que era o propósito de Deus desde o início. Então, eu penso que para a gente compreender bem essa passagem bíblica, isso é essencial, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos voltar no versículo 1, que eu quero destacar algumas coisas, como eu disse. Bom, o versículo 1 começa assim, toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Interessante que antes mesmo de começar a contar a história, antes mesmo de falar qualquer coisa, antes mesmo de dizer qual que era a intenção do homem, o que o homem ia construir, ou qual era a intenção de Deus, ou o que Deus fez, ou qualquer outra coisa, a Bíblia vem e faz essa afirmação para nós. Tudo que vai se seguir daqui para frente, é baseado nessa informação aqui. E o próprio Deus, mais à frente, a gente já vai ver, destaca justamente isso. Olha, eles falam todos a mesma língua, esse é o problema. Então, nessa situação, vamos separar as línguas. E repito,
da importância, por isso que eu falei no começo, a gente entendeu o porquê que Deus fez isso. Não é que Deus seja contra uma boa comunicação, não é que Deus seja contra a união, nada disso. É porque naquele momento específico da história da humanidade, eles precisavam se espalhar para dominar a terra. Amém? Entenderam? Tá, mas a Bíblia começa então, como eu dizia, com essa declaração, né? O povo falava uma mesma língua, né? Era apenas uma língua e uma só maneira de falar. É interessante como coloca essas duas questões aqui, né? Não só que eles simplesmente só haviam uma língua, mas que eles se entendiam bem. Que um falava, o outro entendia, então, com clareza. Tanto é que eles chegam nessa planície e eles dizem assim: vamos construir, e todos eles dizem o quê? Vamos pegar barro e fazer tijolos? Vamos pegar o betume e usar ele como argamassa? Opa, estamos nessa. Vamos edificar uma cidade? Vamos, uma torre? Vamos, um nome? Vamos. Agora, meu irmão, o próprio Deus diz: o povo é um, falando de unidade. Muitos lares, muitas famílias não vivem essa unidade porque a maneira de falar, né, todo mundo tem a mesma língua, pelo menos numa casa, numa família, geralmente é assim, né, todo mundo fala lá português, mas às vezes, por mais que todo mundo fale a mesma língua, mas cada um tem uma maneira de falar, né? Parece que não se entendem, ou parece que estão falando até outro idioma. Bom, mas vamos em frente, que aí eu já chego mais aqui onde eu quero, já sou mais específico naquilo que eu quero discorrer. Versículo 2: os homens partiram para o Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar, habitaram ali. Disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos, queimemos bem. E os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venha, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqui o versículo 5: então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Meu irmão, a obra foi avançando de uma tal forma, a obra foi avançando de uma tal maneira. Eu sei que eu vou dar uma viajada, tá? Mas só para você entender. Aí um belo dia, Deus está lá no céu, assim, olha lá para baixo e diz: rapaz, olha lá o que eles estão construindo. E Deus não se aguenta e diz: eu vou lá ver a obra. Deus não fica nem olhando lá no céu, apesar de ser onipresente, né? Deus não envia alguém: olha, vai lá ver o que está acontecendo e traz relatório. Eu acho que aqui Deus parte do princípio: você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo, né? E Deus diz: eu vou lá, eu mesmo, pessoalmente, vou lá para ver essa obra, para ver o que eles estão construindo. E Deus então, diz a Bíblia, que desce. Deus desceu, Deus veio nessa terra para ver o que os homens estavam construindo. E Deus anda por tudo, e Deus está olhando, está trabalhando, e Deus está vendo a coisa fluindo, e Deus faz a seguinte constatação: e o Senhor disse: este povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Meu irmão, olha o que não é o pastor que está afirmando, não é um profeta, não é um apóstolo, não, é o próprio Deus que está afirmando. Deus está dizendo: quando o povo é unidade, e tem uma mesma língua, uma boa comunicação, ele diz: isso que eles estão fazendo é só o começo.
Eles não vão parar aqui. E aí Deus diz: agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Meu irmão, se na minha casa, se na sua casa houver isso, unidade, amém? Todos serem uma mesma língua, uma boa comunicação, todo mundo se entende. A gente muitas vezes usa essa expressão, né? Todo mundo fala a mesma língua, né? Que quer dizer assim, todo mundo está em harmonia, está em sintonia, todo mundo está falando igual. Quando isso acontece, repito, não é o pastor que está afirmando, não é um profeta, não, quem está afirmando é Deus, que não há restrição para tudo o que planejarem fazer. Aí, no nosso lar, a unidade, no nosso lar, uma boa comunicação. Então a gente chega lá e diz assim: e aí, o que vocês acham? Vamos comprar a nossa casa própria? E aí todo mundo diz assim: vamos, demorou. Agora, porque todo mundo é porque todo mundo tem a mesma língua. Olha, então para a gente conseguir comprar a nossa casa própria, nós vamos ter que economizar, nós vamos ter que gastar, cortar esse gasto, esse aqui, aquele lá. Opa, estamos juntos, vamos lá, vamos se esforçar, vamos todo mundo trabalhar por esse bem comum. Vamos todo mundo trabalhar em prol disso que vai favorecer a todos aqui. Meu irmão, Deus está dizendo, não vai haver restrição. Mas o grande problema, meu irmão, é quando não há essa unidade. E eu penso que uma coisa está interligada com a outra. Quando não há unidade, também não vai haver boa comunicação. Quando não há boa comunicação, também não vai haver unidade. Amém? Uma coisa caminha junto com a outra. Se houver uma boa comunicação, eu penso que vai haver unidade. E se houver unidade, também, por conseguinte, vai haver uma boa comunicação. Perceba que eles dizem assim: vamos fazer, e todo mundo está trabalhando. Vamos construir, vamos fazer tijolos com esse barro, e todo mundo está nessa. Agora, o que muito acontece? Vamos mudar um pouquinho, tá? Eu vou falar um pouquinho de igreja, beleza? Eu me sinto um pouquinho mais confortável. É esse meio que eu vivo, já tem uns aninhos aí. Mas, olha só, há pouco eu falei, se na sua casa ou na minha houver unidade e boa comunicação, não vai haver restrição. Se na nossa igreja houver unidade e boa comunicação, não vai haver restrição para aquilo que a gente tentar fazer. Se numa empresa houver unidade e houver uma boa comunicação, não vai haver restrição para o que eles tentarem fazer, e assim vai. Né? Como eu disse, vou dar o exemplo da igreja. O grande problema é que muitas vezes a gente diz assim: pessoal, vamos fazer uma vigília, e aparece 5, 6, 10, não, vigília não, acordar de madrugada, não, eu tenho que pegar o ônibus, não dá, não, por que não faz um culto durante o dia? Não. É assim, não é? Aí diz: pessoal, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um evangelismo, está no sábado. Não, eu trabalho a semana inteira, só tenho sábado para descansar. Não. E não é assim? Não, então, pessoal, então vamos fazer isso aqui. E aparece sempre 5, 10, 15 para ser conta. E assim vai. Né? Ou simplesmente aqueles que eu brinco e fingem de morto. Né, que você fala, a pessoa balança a cabeça como se estivesse concordando, mas vai chegando o dia, não aparece. Também não é assim, né? Finge morto, finge que não é com ele. Não, o pastor deve estar falando com outra pessoa, com certeza comigo aqui não é. E assim vai. Agora eu te pergunto, não é exatamente o que acontece na casa, não é? Aí você diz: não, vamos fazer tal coisa. Não. Mas isso não. Mas aquilo não. Mas aquele outro não. E aí é aonde, né, aquilo que se intenta, que se planeja fazer, não se alcança, não se consegue.
porque só vai conseguir quando houver unidade. E para ver unidade, tem que cada um de nós estarmos dispostos a abrir mão da nossa individualidade para viver a unidade. Enquanto nós não estivermos dispostos a abrir mão de uma parcela da nossa individualidade, a gente jamais vai viver a unidade. Do nosso individualismo, a gente jamais vai viver a unidade. Você está entendendo, em nome de Jesus? Então, mas o que eu quero lhe chamar a atenção é que Deus está dizendo, aonde a unidade, aonde as pessoas se entendem, falam a mesma língua, então não vai haver restrição. Aquilo que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. E aí, Deus ele começa a pensar. Ele diz, poxa vida, eu preciso fazer alguma coisa. Porque esse povo precisa se espalhar. Não é momento deles estarem todos juntos. E repito, não é que Deus não gosta de união. Pelo contrário, a Bíblia deixa muito claro que Deus ama a união. Mas neste momento específico da história do homem, era necessário se espalhar. E aí Deus diz, como é que eu faço para espalhar essa turma? E sabe o que Deus decide? Algo muito simples. Algo muito simples. O que? Fazer com que essa boa comunicação que existe passe a ser defeituosa, passe a não existir. Porque se não houver uma boa comunicação, não vai haver unidade. Amém, gente? E não havendo unidade, vão se espalhar, vai cada um para um lado, vai cada um tentar viver o seu individualismo, vai cada um buscar o seu próprio interesse, como a Bíblia diz. Amém? Olha só que interessante. Então Deus não precisa agir de uma maneira grandiosa, um estrondo no céu e tal. Não, Deus só precisa ir lá e tocar na comunicação. E aí a Bíblia diz assim, venha, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Eu acho muito interessante isso aqui, porque tem muitos lares, como eu dizia, que todo mundo fala a mesma língua, português, mas um não entende o que o outro fala. Não é assim? Um fala uma coisa, o outro entende lá outra coisa. É triste, meu irmão, a gente acompanha assim alguns casais que acabam tendo problema, outros que infelizmente vieram até se separar e tal, e a gente percebe claramente como a primeira vítima, né, o primeiro a morrer num casamento, quando o casamento não está indo bem, é o diálogo. É a comunicação. O primeiro a morrer é esse. O primeiro sintoma ali que o casamento está morrendo é a boa comunicação deixando de existir. Assim como entre o relacionamento entre um pai e um filho, entre o relacionamento entre um irmão e o outro, o primeiro lugar que você vai perceber o reflexo é na comunicação. Me perdoe ser repetitivo, mas mais uma vez eu cito o que a Bíblia diz lá na casa de Jacó, que José tinha sonhos, e ele foi e contou para os irmãos ficam com raiva dele por causa do sonho, e a Bíblia diz assim, e já não podiam falar com ele pacificamente. Qual foi o primeiro sinal do ódio dos irmãos? Você está entendendo? A comunicação ficar difícil, ficar desgastada, porque qualquer coisa que José falasse, eles já riam com os dois pés no peito, né? Qualquer coisa que se falasse, né, nas entrelinhas das palavras, eu gosto de chamar de ferpa, né? Ou ficar dando alfinetada nos outros, não sei se você entende isso, que a pessoa ficar ali nas entrelinhas, jogando uma indiretinha ou outra, né? E aquilo começou a acontecer na casa do Jacó.
aonde os filhos já não conseguiam conversar pacificamente. O que isso que foi o primeiro sintoma, o que isso vem a desencadear? Vem desencadear uma traição, vem desencadear eles quererem matar o irmão, não foi isso? Mas depois decidem vendê-lo então como escravo. Olha que coisa séria. A morte do relacionamento entre aqueles irmãos, mas que a evidência, primeiro sinal, é já não conseguirem mais conversar. Porque isso acontece muito entre casal, né? Não é só exclusivo entre casal, mas acontece muito. Um fala uma coisa aqui, e às vezes até na melhor das intenções, o outro lado que já está na defensiva, né? Já se ofende, já não gosta. Ah, que você falou tal coisa. Não, eu falei só isso. Ah, não, mas você falou isso porque você queria. Não é assim? E aí começa então a haver toda aquela desavença, começa a haver todo aquele rolo sem fim. Por quê? Por causa da comunicação. E aí onde não há uma boa comunicação também não vai haver unidade. E Deus, olha só, é isso que eu quero chamar a atenção, que Deus diz assim, olha, basta eu fazer eles não se entenderem mais. Basta eu fazer que um não entenda o que o outro está dizendo. Quando isso acontece, a Bíblia diz assim, ó, assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Tem uma tradução que diz assim, e a obra parou. Meu irmão, quando a comunicação não vai bem, então a unidade vai para o espaço. Som desaparece. Qual que é a consequência disso? Começar a se espalhar. Ah, você não me entende. Alguém já ouviu essa frase uma vez na vida? De um adolescente, por exemplo, né? Ah, você não me entende, não é assim? E aí, já que você não me entende, então deixa eu ficar aqui no meu canto, deixa eu me fechar aqui no meu mundinho, deixa eu ficar longe de você, porque você não me entende. Às vezes é a esposa que fala para o marido, você não me entende, então eu também não falo mais nada para você, não adianta falar, você não me entende. E não é assim? E aí começa a se espalhar. Qual que é a consequência então disso? A obra para. A edificação cessa. Aquele casal que estava trabalhando por um bem comum, aquele casal que no início do casamento diz, vamos construir uma família linda, vamos construir filhos educados, vamos construir um lar que é uma bênção. Daqui a pouco a obra para, ninguém constrói mais nada. Aquela família que estava decidida a ver os seus sonhos realizados e tal, daqui a pouco aquela obra para, cessa. Meu irmão, porque onde não há uma boa comunicação, não vai haver construção. A obra vai parar, a obra vai cessar. Aí vamos comparar isso com aquilo que Deus declarou primeiro. Olha só, o povo é um, fala uma mesma língua, não vai haver restrição, não é isso? Deus vai lá e toca na linguagem. Agora o povo já não é mais um, já está disperso, amém, igreja? E a obra para, cessa, não vão construir mais nada. Só que naquele momento da história, como eu disse, aquilo era necessário acontecer. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele vai lá e simplesmente toca na comunicação. Eu peço que você não me entenda errado o que eu estou falando, mas você acha que o diabo estava onde nessa história? O diabo está só olhando, só vendo. E o diabo, eu fico imaginando, eu dou minhas viajadas, tá, pessoal? Mas eu fico imaginando o diabo esfregando uma mãozinha na outra, diz assim, prendi mais uma com Deus. Já sei o que é que eu faço para uma obra parar.
Já sei o que é que eu faço para que não haja unidade. Já sei o que é que eu faço para dispersar as pessoas. Você está entendendo em nome de Jesus? Ele diz, basta eu tocar na comunicação. Basta eu fazer com que as pessoas não se entendam. Basta eu ir criando certas barreiras. E aí a gente vê, por exemplo, barreiras geracionais. Aí, onde uma geração tem tanta dificuldade de conversar com outra geração. Sim ou não? Todo mundo fala a mesma língua, português. Mas parece que ninguém se entende. E aí alguma vez na sua vida você já disse assim, ó, olha só, poxa vida, se eu tivesse se eu pudesse voltar no tempo, naquela situação da minha vida, com a cabeça que eu tenho hoje, eu faria tudo diferente. Não é assim? Todo mundo já falou isso alguma vez na vida. Eu era muito inexperiente naquela época. Eu cometi muitos erros. Poxa, mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse a experiência, se eu tivesse a sabedoria, se eu tivesse a vivência que eu tenho hoje, com certeza tudo seria melhor. Só que sabe o que é engraçado? É que naquela época lá que nós estamos nos referindo, geralmente lá da nossa mocidade, né, e assim por diante, os nossos pais tinham a cabeça que nós temos hoje. Os nossos avós tinham a cabeça que a gente tem hoje. Ou quem sabe até mais. E eles tentaram nos instruir. Ou não? Mas aí diz, não, minha avó, isso é do tempo dela. Hoje em dia a coisa mudou. E sabe o que é o triste? Né? É que hoje nós estamos tentando falar com os nossos filhos e você fica dizendo assim, meu filho, me ouça, meu filho, você me ouvir, você não vai dar cabeçada tanto na vida igual dele. E o que eles falam? Às vezes não fala diretamente, é por respeito, mas na cabeça você não tem do meu pai, você não tem do meu avô, não, gente, é diferente. Aí um dia eles vão ter a nossa idade, você está entendendo em nome de Jesus? Né? E olha quanto a humanidade como um todo vai perdendo por conta dessas barreiras geracionais. Até mesmo com relação, esses dias atrás eu falava com relação entre o homem e a mulher. O homem ele é muito mais racional, enquanto a mulher é muito mais emocional. Quando a mulher ela conta um problema, ela não quer a solução, é que ela quer que você sinta com ela, né? E a mulher vem contar um problema e diz, você não sabe o que aconteceu. A cabeça do homem funciona assim, conta para eu solucionar. Não é assim? Na cabeça do homem é assim, não, conta que eu já falo como é que você resolve isso. Mas a mulher não quer solução. O que ela menos está preocupada é a solução do problema. Ela quer contar e tal. Aí você já viu como uma mulher conversa com a outra? Né? Amiga, olha se não sabe coisa. Sério, amiga, verdade. E o que você fez? E aí a mulher vai conversar com o homem, o que ela espera? Né? Que ele ouça com essa atenção e não sei o quê. E aí a mulher conta, tá começando, fazendo a introdução do problema, dizendo, não, mas isso é fácil de resolver, isso aí você só faz tal coisa. Aí a mulher já não gosta. Ela diz, você não quer me ouvir. Não, eu quero resolver. Você está entendendo? E às vezes já há até aí mesmo uma barreira, né, de comunicação. E aí o homem, por sua vez, precisa, né, eu sei que vai ser até um pouco contra a nossa natureza, vai tentar ser um pouquinho mais sentimental na hora de ouvir. E a mulher, por sua vez, precisa ser um pouquinho mais racional na hora de conversar
também com o homem. Amém, gente? E entender que há essas diferenças, há diferenças geracionais, como eu dizia, há diferenças nesse aspecto e tantas outras. Mas quantas vezes vai se esbarrando então nessas barreiras e não há uma boa comunicação? Aí a consequência é comprometer a unidade. A consequência é começar a se espalhar. E a consequência é a obra parar. Amém? Então nós precisamos, o que eu quero lhe chamar a atenção hoje, é a importância disso, gente. Olha o que a Bíblia está falando para nós. Como é que eu posso olhar para um texto como esse e achar que a comunicação não é importante? E achar que a comunicação não vai fazer a diferença na minha família, ou na minha vida, ou em qualquer área. E não esqueça de uma coisa, meu irmão, a gente não tropeça em montes. A gente tropeça em pequenas pedras. Dificilmente a gente tropeça em coisa grande, mas é fácil a gente tropeçar em coisa pequena. É difícil eu tropeçar numa caixa de som desse tamanho, que é o tamanho da caixa. Vai ser difícil eu tropeçar aqui, mas às vezes eu estou tropeçando aqui, ó, no cantinho do tapete, no fio da caixa. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque a gente tropeça em coisa pequena. Aí eu olho para certas coisas e digo, não, um exemplo apenas. O adultério. Não, o adultério, pelo amor de Deus, deixa eu passar longe daqui, porque adultério é perigoso, é algo muito grande, isso aqui destrói o casamento. E aí a pessoa não tropeça nisso. Aí a pessoa diz, a comunicação. A comunicação é legal, é bom, até não é nada assim importante. E aí a pessoa está tropeçando um montinho. Você está entendendo? Então, que nós possamos olhar para isso e ver como isso é algo que faz toda a diferença na nossa vida, sabe? E nós procurarmos nos policiar. Aí eu estava falando algumas coisas aqui de manhã, eu vi que tinha uns caras que falaram, é verdade, isso é mesmo. E aí eu falava uma coisa, eu dizia que, principalmente na parte que eu falei assim, às vezes a gente fala as coisas, nossos familiares não querem ouvir. E tal, é isso aí, pastor, falamos mesmo, eles não querem ouvir. Eu falei, às vezes o erro nosso já começa aí, porque na nossa cabeça é o nosso familiar que tem que nos ouvir, afinal de contas eu estou certo, e eles tudo estão errado lá em casa. Você está entendendo? E aí já é a primeira barreira, o primeiro problema da comunicação. Porque se você for lá e perguntar para o familiar dessa pessoa, quem é que está certo? É ele, é ela. E aí quando que esses dois vão se entender? Nunca, porque os dois estão certos. Então eu sempre tenho que partir do ponto da humildade. E se eu estiver errado? Então deixa eu ouvir o outro lado. Porque eu tenho as minhas razões, mas o outro também tem as razões dele. Não é porque eu estou certo que necessariamente ele está errado. Você entende, em nome de Jesus? Mas vamos lá, vamos conversar, vamos chegar num bom termo. Eu reconhecer as minhas falhas, eu reconhecer aonde errei, eu reconhecer naquilo que eu preciso melhorar. Amém, gente? E vice-versa, que é onde tem condições de chegar em bom termo. Agora, se eu paro de uma arrogância, não, eu estou certo, está todo mundo errado. Nunca vai haver uma boa comunicação. Eu estou criando uma barreira. Então, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter isso no nosso coração. Trabalhar por esse bem comum, trabalhar por essa boa comunicação. E para isso eu preciso tirar a arrogância dentro de mim, achar que eu estou sempre certo, que eu tenho sempre razão. Eu estou certo na minha cabeça, eu estou certo na minha maneira de enxergar o mundo, mas talvez na maneira daquela pessoa enxergar o mundo seja diferente. É que eu falava de Davi e da Mical. Quem está certo? Não, o Davi, pastor. Mas na cabeça da Mical, quem está certo é ela. Porque era a maneira dela ver o mundo, foi a criação que ela teve. Lembra que eu falava disso quarta-feira passada? Então a gente precisa tomar um cuidado com essas coisas.
Porque senão às vezes a gente mesmo está colocando barreiras. E que isso vai levar a uma falta de unidade, isso vai levar a um distanciamento, isso vai levar a obra a cessar e parar. Aí vamos pegar o gancho, já que eu estou falando de Davi e Abigail, e Davi e Mical, vamos pegar um gancho da mensagem semana passada. Não foi o que aconteceu? A comunicação entre eles ali ficou feia, ficou ruim, o negócio ficou bravo. Por quê? Porque os dois estavam cheios de razão, não é assim? Os dois estavam cheios de razão e criaram toda uma barreira na comunicação, cheio de ofensas um para com o outro, cheio de troca de farpas na fala um do outro, o que levou, meu irmão, a acabar a unidade entre os dois, o que levou a eles se dispersarem, cada um para um lado, o que levou a obra a parar, pois a Bíblia diz que ela morreu sem ter filhos. Aquele casamento, meu irmão, a obra parou no casamento. Por quê? Por causa desses princípios. E que a gente possa, orar sim, buscar sim, colocar tudo isso diante de Deus, mas que a gente possa cada dia se policiar para se tornar uma pessoa melhor, para trabalhar por uma boa comunicação no lar. Amém, igreja? E assim a gente viver a bênção do Senhor. Por um lado, Deus diz, se houver unidade, boa comunicação, não vai haver restrição. Mas se não houver, compromete a unidade, vai haver dispersão, vai cada um para um lado e a obra cessa. Eu não quero isso para a minha vida, então que a gente sempre trabalhe por uma boa comunicação. Diga a glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus. Aleluia.